Paz do Senhor, alunos, tudo bem? Espero que vocês tenham tido aí boas festas e eu quero aproveitar e desejar a todos um feliz ano novo. Estamos estudando homilética e espero que vocês estejam dispostos a darmos sequência aos nossos estudos do nosso curso básico na sede do setor do Brás. Eu quero lembrar antes de tudo que eu coloquei lá no grupo para vocês um vídeo do pastor o reverendo Hernandes Dias Lopes, falando sobre a importância da pregação expositiva. Gostaria que vocês assistissem esse vídeo e fizessem um resumo de no mínimo 20 linhas sobre o vídeo que foi postado lá, tá bom? Muito bem. E agora, quando nós voltarmos às nossas aulas presenciais em janeiro, ainda em janeiro, hoje é dia 1º, do 1º, 1, 8, 15, 22 e 29, dia 22 nós voltaremos às aulas presenciais. E nesta oportunidade, nós já estaremos iniciando uma nova matéria, uma nova disciplina. Portanto, gostaria que vocês pegassem o livro de homilética, se preparassem com a Bíblia, papel e caneta para fazermos algumas anotações. Vamos lá. A nossa matéria de homilética é dividida em 5 capítulos, 5 pontos, os quais eu quero abordar um pouco com vocês. O primeiro é a definição de termos. Segundo é o pregador e a interpretação bíblica, muito importante. Terceiro, a homilética e seus elementos. Quarto, se expressando com excelência. E quinto, o pregador e o sermão. Muito bem, vamos iniciar nesse momento. Eu não vou falar dos 5 capítulos, ainda vamos gravar uma nova aula para que não fique muito grande, né? Para que vocês possam acompanhar com facilidade o estudo aqui através dessas videoaulas. O primeiro capítulo da nossa matéria de homilética trata de definição de termos. O primeiro termo é homilética. Homilética é a arte de preparar e pregar sermões. Muito importante para vocês, para nós todos, que somos pregadores da palavra de Deus, que somos transmissores da mensagem bíblica, conhecermos um pouco sobre algumas regras para pregação. Como pregar, o que não pregar, que comportamentos devemos evitar durante as nossas pregações, que tipo de pregações existem, quais os melhores tipos de pregação. Nós vamos falar sobre a pregação expositiva, que é aquela em que você lê um texto com a igreja e explica o texto. Então você não foge daquela passagem. É o sermão expositivo. Em segundo lugar, nós temos o sermão temático, que é quando você usa um tema, por exemplo, o arrebatamento da igreja, um tema. Ah, pastor, eu quero pregar sobre o arrebatamento da igreja. Então, para pregar sobre esse tema, um sermão temático, você vai usar a Bíblia toda. É a pregação temática. E existe a mensagem, o sermão textual, que é quando você pega um texto apenas da Bíblia e prega sobre aquele texto, não foge do texto, não sai dali. Tem muitos pregadores que dizem assim: eu já tenho uma mensagem na cabeça, falta o texto. Então falta tudo. Vamos lá. Então vamos definir alguns temas. Primeiro, homilética. Segundo, hermenêutica e exegese. São matérias que nós ainda vamos estudar. Hermenêutica é a ciência da interpretação bíblica. E exegese também é o que ajuda na hermenêutica. Então, a hermenêutica é a interpretação. No nosso livro está dito aqui, a hermenêutica, como já foi dito, é a ciência e a arte de interpretar a Bíblia. Outra definição de hermenêutica seria ciência e arte de apurar o sentido do texto bíblico. Todas as vezes que vamos pregar, temos que fazer a primeira pergunta:
o que o autor está querendo dizer com o texto bíblico. Qual é a intenção do autor? Para quem ele está pregando? Qual é o momento em que o autor está transmitindo a mensagem? E para quem ele está transmitindo? Se nós observarmos essas regras, vai nos ajudar muito na tarefa de pregarmos a palavra de Deus, ok? O terceiro tema aqui é pregação, é transmissão da palavra. A pregação cristã pode ser definida da seguinte maneira: pregar é proclamar a mensagem de Deus por meio de uma personalidade escolhida para atender às necessidades humanas. Essa definição apresenta 3 elementos básicos da pregação: a mensagem de Deus, a personalidade do pregador escolhido e as necessidades dos seres humanos, né? Vejam que coisa interessante. Se você vai construir uma casa, você contrata um especialista para fazer a planta da sua casa, um especialista em construção, porque você vai abrigar a sua família debaixo daquela casa, você não quer que a casa caia, você não quer que nada aconteça. Você vai fazer a instalação elétrica da sua casa, você vai contratar um profissional, porque a sua família está ali dentro, né? Você não quer correr o risco da casa cair, nem pegar fogo e morrer todo mundo. Muito bem, se você tem um carro novo, o carro dá um defeito, você vai procurar um mecânico especializado. Pergunta: por que para pregar e transmitir a palavra de Deus não temos que nos preparar? Porque muitas pessoas acham que podem pegar simplesmente o texto bíblico, ler o texto e sair pregando. Não, eu não posso fazer isso. Se eu abrir a Bíblia em qualquer texto aqui e eu sair pregando aquilo que eu entendo, eu posso cometer erros muito graves. Uma das regras muito importantes da hermenêutica é que todo texto deve ser acompanhado do contexto. Temos que, o que é contexto? É o que vem antes e o que vem depois, é o contexto imediato. Outra coisa, nós temos que entender o que o autor quis dizer, para quem ele quis dizer, qual era a situação da nação, geralmente Israel naquele momento, para que nós não transmitamos algo que o autor não quis dizer. Eu não posso colocar palavras na boca da Bíblia. Falando sobre respeitar o contexto bíblico, por exemplo, se eu pegar aqui 1 Coríntios, capítulo 15, né? Por exemplo, se eu ler aqui 1 Coríntios 15 e versículo 16 e versículo 18, 1 Coríntios 15, 18. Se eu ler esse texto numa mensagem que eu esteja pregando, o texto diz: e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Os que dormiram em Cristo estão realmente perdidos ou estão salvos? Então, mas por que o apóstolo Paulo disse isso? Peraí, mas eu tenho que entender qual foi o contexto da mensagem, da escrita. O apóstolo Paulo está dizendo que se Cristo não ressuscitou, os que morreram em Cristo estão perdidos. Como Cristo ressuscitou, então Paulo está levantando uma hipótese para defender a ressurreição de Cristo, para dizer que a ressurreição é o pilar principal da nossa fé, para dizer que a ressurreição é a base do cristianismo, é a base da nossa fé. Todos os fundadores de religiões morreram e os restos mortais estão sepultados, onde eles viveram, onde eles foram enterrados. Mas o cristianismo não. O fundador do cristianismo está vivo, que é o Senhor Jesus Cristo, porque ele ressuscitou. Então são regras importantes que temos que observar. Vamos voltar para o nosso livro aqui. Isso é a pregação. E ainda aqui no tópico a pregação, eu quero destacar aqui, algumas conclusões podem ser tiradas a partir da exposição citada aqui. Primeiro, a pregação diz respeito à mensagem a ser entregue
e não necessariamente ao pregador. Quanto ao pregador, ele precisa ser escolhido por Deus para essa tarefa. Caso contrário, seu trabalho não terá validação divina. Ou seja, não há mérito algum no homem que entrega a mensagem, mas no Deus que o chama e entrega a mensagem a ser pregada. Terceiro tópico. O objetivo da pregação não é somente a glória de Deus, mas também alcançar os seres humanos nas suas mais profundas necessidades, principalmente de ordem espiritual. Então veja a importância da pregação, né? Nós temos que ter em mente que quando pregamos a palavra de Deus, não podemos colocar os nossos conceitos, as nossas opiniões sobre a palavra de Deus, porque as nossas opiniões não têm valor. O que nós temos que respeitar e obedecer é a palavra de Deus. Certo? Porque se eu prego a minha palavra, Deus não se responsabiliza por ela. Ele se responsabiliza pela sua palavra, pela palavra dele. Portanto, temos que ter muito cuidado ao transmitir o texto bíblico. Muito bem. Continuando a definir aqui os temas. Definição de termos. O pregador. Quem é o pregador? O pregador é aquele que é chamado para transmitir a mensagem. Veja, aqui na página em que nós estamos lendo aqui, na página 10, o livro diz: é impossível refletir sobre o ministério da pregação sem levar em conta a figura do pregador. Claro, o pregador tem que estar preparado. Nenhuma mensagem é pregada se não houver alguém que pregue. Então, o professor Brodos escreve a esse respeito. Veja aqui, na página 10. No final diz: quase toda definição de pregação inclui o pregador. A pregação é, por exemplo, a verdade por meio da personalidade. Ou a pregação é a proclamação por parte de uma pessoa escolhida. O pregador não é a fonte da mensagem, ela vem de Deus. Mas ele é o canal da mensagem e ele passa por sua personalidade. O pregador é o transmissor. Uma vez que o objetivo final é que a mensagem alcance as pessoas, o pregador deve ser um bom canal. Ele jamais deve obstruir ou impedir a mensagem. Ela deve fluir livremente de sua fonte até os seus destinatários. Ou seja, eu tenho que ser fiel na transmissão do texto bíblico. E o pregador, ele faz uso de alguns recursos para pregar a palavra. E o próximo tema que vamos falar aqui é a comunicação. Você já ouviu pregadores que falam e ninguém entende? Pregadores que usam palavras rebuscadas que ninguém entende? Ou que eles têm algum problema na garganta e ninguém consegue compreender? Isso são problemas que o pregador deve evitar. Os pregadores são diferentes. Os ouvintes são diferentes. As pessoas são diferentes. Cada ouvinte tem um estilo diferente de aprender e de absorver a mensagem. Por outro lado, cada pregador tem um jeito diferente de apresentar a mensagem de acordo com o seu tipo de personalidade e estilo pessoal. Ou seja, a gente vê por aí pregadores que imitam outros pregadores, né? Isso é muito feio, porque cada um tem que ter o seu próprio estilo e não imitar os outros. Essa pluralização de estilos e personalidades torna difícil e complicada a tarefa do pregador e comunicador. Em outras palavras, para comunicar com eficiência, precisamos ter uma compreensão das diferenças individuais dos ouvintes e preparar a mensagem de tal maneira a atingir diferentes tipos de ouvintes. Por exemplo, eu vou pregar num culto em que há crentes experientes, crentes novos convertidos e não crentes. Então eu tenho um desafio de transmitir uma palavra que atinja todos os grupos. Segundo desafio, eu vou pregar uma mensagem e na igreja tem adultos, jovens, crianças, adolescentes e crianças.
a minha mensagem, a mensagem que eu vou transmitir, ela tem que alcançar todas as faixas etárias de tal maneira que todos entendam aquilo que eu estou pregando. O bom pregador alcança todos os níveis, todas as faixas etárias, todos os grupos de pessoas, certo? Então, para isso, deve haver preparo do pregador, certo? Preparo. Por exemplo, no final aqui do primeiro capítulo, definição de termos, o teólogo John Stott diz que o pregador é um dispenseiro dos mistérios de Deus, ou seja, da autorrevelação que Deus confiou ao homem e é preservada nas Escrituras. Nós sabemos que Deus não se revelou plenamente. Não podemos conhecer a Deus na sua plenitude. Podemos conhecer aquilo que Deus permitiu ser revelado através da Bíblia Sagrada, através da sua palavra. Então, o que Deus permitiu nós conhecermos, nós precisamos entender, precisamos assimilar para poder transmitir a mensagem de Deus aos homens. O acesso a uma dispensa para o preparo de alimentos com vistas a alimentar outras pessoas. Então, o pregador é aquele que tem acesso à dispensa de Deus e lá ele vai pegar os alimentos para alimentar as pessoas, que é a palavra de Deus. Portanto, o pregador deve ter em mente que o exercício do seu ministério implica em lidar com algo que pertence a Deus e ter a responsabilidade de preparar o alimento espiritual para a igreja. Isso impõe a necessidade de habilidades para este processo, e a homilética se apresenta como responsável para oferecer os recursos necessários para essa tarefa. Por exemplo, eu tenho um carro novo e ele dá um problema. Eu não posso deixar que um curioso vá mexer nele. Eu preciso de uma pessoa especializada, que estudou, que se preparou para aquela função, para que ele mexa no carro. Da mesma maneira, na igreja, os pregadores estão lidando com a vida espiritual das pessoas, o que pode representar a vida eterna ou a morte eterna. Então eu tenho que ser fiel à palavra de Deus. Muito bem, nós vamos, depois vocês leiam o livro e qualquer outras dúvidas, vocês podem enviar no grupo para nós respondermos. O segundo tópico diz o pregador e a interpretação bíblica, que é quando nós vamos falar de algumas poucas regras da interpretação bíblica. Quando nós estudarmos hermenêutica, nós vamos nos aprofundar sobre esse assunto. Por enquanto, nós vamos falar apenas por cima, porque a matéria não é hermenêutica, a matéria é homilética. Mas as duas coisas, hermenêutica e homilética, estão juntas, inseparáveis. Porque eu não posso pregar bem se eu não entender bem a palavra de Deus. Então, há uma relação muito íntima entre interpretação e pregação, ok? Então, aqui na página de número 17, vamos lá para a página 17. No último parágrafo diz: portanto, uma das tarefas de um pregador é responder a perguntas que a Igreja de Cristo não fez, mas mesmo assim não somente deseja, ainda que inconscientemente, mas também necessita de respostas. Em outras palavras, o pregador deve estar comprometido com perguntas que o levarão a uma compreensão correta acerca do significado do texto bíblico. E essas perguntas, elas estão aqui, ó. Em primeiro lugar, perguntas importantes. Quem escreveu o texto? Quem escreveu? O apóstolo Paulo? Quem escreveu? Algum profeta? Algum rei? Segundo texto, quando o texto foi escrito? Que época era? Por que o texto foi escrito? Qual era a função? Qual era o objetivo do escritor? Por que eu tenho que fazer essa pergunta? Porque eu preciso saber se esse texto pode ou não ser aplicado para os dias de hoje, não é?
se é uma profecia, se essa profecia já foi cumprida. Continuando, outra pergunta que o escritor, que o pregador tem que fazer. Para quem o texto se destina? Qual é o público-alvo? E qual o significado do texto? Por exemplo, tomando o texto de 1 Tessalonicenses 4:17, temos as seguintes perguntas. Quem escreveu? Paulo é o autor do texto. Quando o texto foi escrito? Foi escrito por volta do ano 51, não é? O primeiro escrito do Novo Testamento. Por que o texto foi escrito? Muito bem. Em primeiro lugar, Paulo reconhece o crescimento dos crentes em Tessalônica e quer elogiá-los. Paulo quer encorajar os irmãos dessa igreja a perseverar na fé e prepará-los para futuras batalhas que fazem parte da vida cristã. Terceiro, Paulo quer sanar dúvidas doutrinárias, principalmente escatológicas. Para quem ele escreveu? Para os crentes que estavam em Tessalônica. Qual o sentido do texto? O sentido do texto aponta para o fato de que Jesus um dia voltará para arrebatar a sua igreja. E o que acontecerá nisso, no arrebatamento? Quando ocorrerá? O que vai acontecer? Os crentes que já morreram e estão com Cristo, o Senhor os trará do paraíso para a terra, onde eles se encontrarão aqui com o pó da terra, e formarão então o espírito deles com o pó da terra, um corpo ressurreto, glorioso, e subirão para encontrar o Senhor nos ares. Os que estiverem vivos também serão transformados e subirão para encontrar o Senhor nos ares, e assim para estar para sempre com o Senhor. É a primeira ressurreição, é o arrebatamento da igreja. Então, isso é muito importante, por quê? Porque no momento os tessalonicenses, por estarem numa região do Império Grego, os gregos não acreditavam em ressurreição. Os gregos achavam que após a morte era o final de tudo. Os gregos não tinham esperança a respeito dos que já morreram. Portanto, o apóstolo Paulo teve que pregar, ensinar, doutrinar a igreja e tirar as dúvidas e ensinar o povo lá. Então, essa é a função do pregador: ler o texto, entender o texto através de perguntas, através de recursos que ele possui e depois transmitir o texto para a igreja. Ninguém pode transmitir aquilo que não sabe. Então, pregar é fazer as principais perguntas sobre o texto base, principalmente a pergunta: posso aplicar esse texto para os dias de hoje? Sim ou não? Por exemplo, Ezequiel 37, que fala da profecia de Ezequiel para o vale de ossos secos. Eu posso dizer para a igreja que um dia essa profecia vai se cumprir? Eu posso pregar para a igreja? Não, porque isso já se cumpriu. Quando os ossos secos se levantaram? Foi em 1948, quando Israel foi restituído à nação. E o que aconteceu então? A carne entrou nos ossos, os ossos se levantaram, a carne entrou, os nervos, a pele e os ossos ganharam vida. Então, primeira parte se cumpriu, que foi o levantamento dos ossos, a pele, a carne e os nervos que nasceram sobre o vale de ossos secos. Muito bem, é a restauração de Israel no ano de 1948. E a vida, o exército de ossos secos, era um exército, passou a viver novamente. Essa parte se cumprirá então no arrebatamento da igreja, na grande tribulação, quando Israel for restaurado pelo Senhor no milênio. Então essa profecia é para Israel, o seu cumprimento já começou e vai concluir na grande tribulação. Então eu posso pregar essa mensagem para a igreja dizendo que é para a igreja de hoje? Não. Mas eu posso dizer que Deus tem a vida e Deus pode restaurar vidas. Mas não posso dizer que aquela profecia é para hoje, porque ela uma parte já se cumpriu e outra se cumprirá. Então eu tenho que entender e analisar o texto. Existem 3 elementos que sustentam o preparo
da pregação bíblica. O primeiro é a inspiração, quando Deus sopra e o homem inspira. A iluminação, que é o que acontece hoje, porque não há mais revelação. A revelação está na palavra de Deus. O que o Espírito Santo faz quando eu quero entender um texto? Ele me ilumina. Então, hoje, o que o Espírito Santo faz é iluminar e não revelar, porque a revelação já foi dada, que é a palavra de Deus. Ok? Inspiração. Vamos lá. Segundo o teólogo Cláudio Honor de Andrade, ele diz o seguinte: a palavra inspiração vem de dois vocábulos gregos, theo, que é Deus, e pneustos, que é sopro, sopro de Deus, que é a definição teológica. A ação sobrenatural do Espírito Santo sobre os escritores sagrados, que os levou a produzir de maneira inerrante, infalível, única e sobrenatural a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Segundo, iluminação. Iluminação é ligar a luz do entendimento, né, a respeito de algum ponto específico da revelação divina. A iluminação divina lida com novos conhecimentos ou coisas futuras, por isso é chamada de profecia. Entretanto, quando a iluminação lida com a compreensão e aplicação do conhecimento já dado, isso tem relação com o que é chamado de iluminação. A iluminação é o ato pelo qual alguém recebe a compreensão das verdades reveladas e registradas por inspiração, sem a qual é impossível ao homem natural compreender as coisas de Deus, porque elas são discernidas espiritualmente. Então, o texto está aqui nas minhas mãos, já foi revelado. Eu vou orar e pedir ao Senhor: Senhor, me ilumina para que eu possa entender o texto. O texto que foi inspirado, os profetas e os apóstolos inspirados escreveram, isso foi inspiração e a revelação de Deus. E agora eu peço que Deus me ilumine para que eu possa entender o texto. O terceiro tema aqui é revelação. Revelação significa desvendar, tirar o véu, que sinaliza para o ato de mostrar algo que estava encoberto. Estava encoberto, mas foi revelado aos homens, certo? E a revelação é a palavra de Deus. E quando vamos estudar a palavra de Deus, temos que observar que existem alguns elementos na palavra de Deus que nós temos que entender. São as figuras de linguagem. Por exemplo, aqui no nosso livro, algumas delas são mencionadas. A primeira é metáfora. Metáfora é quando há uma comparação, certo? Consiste em utilizar uma palavra ou uma expressão em lugar de outra, sem que haja uma relação real entre elas. Quando Jesus diz, eu sou a porta, é uma metáfora. Ele não é uma porta. Mas acontece que ele está falando que eu sou a porta, porque é pela porta que se entra a algum determinado lugar. E é através de Jesus que se chega à vida eterna. Eu sou o pão da vida. Jesus disse isso. Jesus é um pão, um pedaço de pão que a gente compra na padaria? Não. Mas é porque o pão alimenta. Isso é uma metáfora, uma comparação entre duas coisas que são totalmente diferentes, mas para dar o mesmo sentido. Metonímia, né? É a respeito de parte pelo todo, ou ainda o geral pelo particular e o particular pelo geral. Em Jeremias 18:18 há uma metonímia aqui, né? Mas Jeremias 18:18, vamos ler o texto? O texto diz assim: então disseram, vinde e maquinemos projetos contra Jeremias, porque não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e firamo-lo com a língua, e não atendamos a nenhuma das suas palavras. Uma metonímia. Alguém fere alguém com a língua? Não. Mas aqui é uma metonímia, porque é uma parte pelo todo, o geral pelo particular. Uma hipérbole. O que é uma hipérbole? É um exagero, né? É um exagero. Quando alguém quer dar uma ênfase
muito grande ao determinado fato, então usa uma hipérbole. Por exemplo, alguém quando diz assim, eu, eu perdi toda a minha vida, eu estou morrendo de fome, ou eu estou sendo sufocado. É um exagero. Ninguém morre assim tão fácil de fome, né? Mas estamos usando uma hipérbole, um exagero, para dar um sentido à palavra de Deus. Por exemplo, Mateus 5:30, há uma hipérbole aqui. Vamos ver essa hipérbole? Mateus 5:30. Diz o texto assim: se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti. Veja, eu vou cortar a minha mão para poder não pecar? Eu vou arrancar os meus olhos para não pecar? Isso é um exagero, mas é um exagero para dar ênfase a um determinado sentido da frase. Parábola, recurso que Jesus usou muito, comparações, ilustrações. Antropomorfismo é quando atribuímos a Deus faculdades humanas, quando dizemos os olhos do Senhor, o coração de Deus, sendo que Deus não tem isso. A mão do Senhor não está encolhida. Deus não tem mãos, mas usamos o antropomorfismo, que é dar forma humana para Deus. Para quê? Para que possamos ter o entendimento melhor do texto. Símile. Símile é quando a gente usa alguma coisa que é muito similar, muito parecida com outra. Por exemplo, Salmo 1, 3 e 4. Vamos ler o Salmo 1, versos 3 e 4. Vamos usar apenas esse aqui, porque o tempo não permite que a gente use textos maiores. Salmo 1, verso 3 e 4 diz: pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual deu seu fruto no tempo certo, suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Ou seja, algo parecido. O ímpio o justo é como uma árvore. E o versículo 4, que o ímpio é como uma moinha. Então são comparações, né? Não é uma metáfora, mas é uma comparação, uma símile. O antropopatismo, que é uma linguagem de sentimentos humanos a Deus. Por exemplo, quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, Deus não se arrepende, mas na verdade ele se entristeceu. Sentimentos humanos, Deus, a tristeza de Deus, o amor de Deus, são sentimentos humanos para que possamos entender melhor o texto. Mas Deus não tem sentimentos humanos porque ele não é ser humano. Alegoria é quando usamos uma representação para dar ideia de uma outra coisa. Alegoria é algo figurado. Vamos ler Gálatas 4. Não, vamos ler aqui Gálatas 4, de 21 a 31. Está falando sobre os frutos do Espírito Santo. Gálatas 4, 21. Fruto do Espírito Santo. Então está fazendo ali uma alegoria. Gálatas 4, 21 a 31. Gálatas 4, 21 a 31. Assim: dizei-me o que quereis estar debaixo da lei, que não ouvis a lei. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. Não, o texto não fala do fruto do Espírito Santo. O que se entende por alegorias, porque essas são 2 alianças, uma no Monte Sinai, gerando filhos para a escravidão, que é Agar. Ora, se Agar é sinal, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com filhos. Alegoria, ou seja, é uma figura, né? Um texto figurado. Por exemplo, uma alegoria. Certa vez eu ouvi um pregador dizer que Zaqueu era muito baixinho e não conseguia ver Jesus, por isso subiu na árvore.
e aí subiu para ver Jesus. Muito bem, uma alegoria. Ele disse que o texto é uma alegoria, no texto não é alegoria. Ele disse que a árvore é a igreja e só se pode ver Jesus se estiver na igreja. Não, isso não é uma alegoria. Porque então Jesus mandou ele descer da igreja, ele sair da igreja? Zaqueu, desce depressa. Não. Alegoria. E onde há muita alegoria? Em Apocalipse. Quando fala de gafanhotos, quando o texto fala de, de taças, de cavalos, de cavaleiros. Alegoria é algo figurado. Claro que os cavaleiros do Apocalipse não vão sair andando de cavalo e destruindo a terra. Não. Mas são emissários de Deus para castigar alguma coisa que vai acontecer na tribulação, para castigar os viventes. Não, isso não quer dizer que um cavalo vai sair, o cavalo amarelo, um cavalo branco, um cavalo preto, um cavalo vermelho, né? Mas é uma alegoria. Tipos, né? A Bíblia está cheia de tipos. Josué é um tipo de Cristo, porque Josué é o libertador de Moisés é o libertador de Israel. Jesus é o libertador também. Josué é um general que levou o povo à terra prometida. É uma figura de Cristo. Por exemplo, José livrou o povo do Egito da morte. E os seus irmãos também. É um tipo de Cristo. Então são tipos. E sinédoque, que é a comparação de várias coisas simultaneamente. Salmo 16 e 9 tem uma sinédoque. Mas não se preocupe, quando nós formos estudar hermenêutica, nós vamos tirar mais tempo para falar sobre essas figuras de linguagem. A Bíblia está repleta de figuras de linguagem. Salmo 16, verso 9, diz: Porquanto está alegre o meu coração e se regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura. Então, são comparações de várias coisas ao mesmo tempo. O salmista fala de o coração, a glória e a carne. Então, ele está fazendo comparações, várias comparações ao mesmo tempo. E por último aqui, nós estamos no capítulo 3, né? Que ele fala sobre a homilética e os elementos. Quais são os elementos da homilética? Primeiro, a oratória, né? A oratória. Por exemplo, tem gente que grita muito, tem gente que é fanhoso, tem gente que tem a voz muito aguda, tem outro que tem a voz muito grave, tem um que fala muito baixo. Precisamos investir na oratória, que é a arte de transmitir qualquer tipo de mensagem. A oratória, existem recursos para melhorar a nossa oratória. Porque quando nós estamos pregando, por exemplo, nós temos que evitar algumas coisas como dizer muitas vezes né, e então, aí fulano disse para mim, aí eu disse para ele, aí eu disse para mim. Nós temos que melhorar a nossa retórica, porque retórica é a técnica de falar em público de forma elegante, precisa, fluente e atrativa. Temos que evitar ficar repetindo as frases, repetindo as histórias. Nossa mensagem precisa ter começo, meio e fim. Tudo isso é a retórica. E existem elementos da retórica, veja, narração, interpretação, ilustração, aplicação, argumentação e exortação. Então, a oratória e a retórica são irmãs, são técnicas de como falar em público. E por último, o nosso texto traz a eloquência. Eloquência é falar bem. Eloquência é a mistura de oratória, ter uma boa oratória, uma voz agradável, uma voz pausada, com a retórica, que é a arte de falar bem, de comunicar-se com clareza, né? Então, quanto mais claro, melhor é o discurso. Então, eloquência é a junção de tudo isso aqui, olha. E para sermos eloquentes, existem alguns passos. Primeiro, domínio do conteúdo a ser discorrido. Você precisa conhecer aquilo que vai pregar.
um conselho: quando você for pregar, procure textos fáceis, não textos obscuros nem polêmicos. Use textos que vão dar segurança para você, domínio do conteúdo a ser discorrido. Segundo, saber usar a emoção de maneira correta. Tem gente que quando fala chora muito, e isso atrapalha a sua mensagem. Então, usar a entonação da voz correta, a emoção no momento certo, uso correto da voz, conhecer o perfil dos seus ouvintes e ser o mais natural possível. São algumas regras que vão fazer com que nós preguemos melhor e que a nossa mensagem alcance o seu objetivo. Concluindo, conclui-se que o pregador deve conhecer as melhores regras e técnicas da oratória e da eloquência, pois isso o ajudará muito no momento da transmissão da mensagem que Deus lhe concedeu. Exercer o ministério da pregação com excelência deve ser o alvo de todo pregador, com vistas à glória de Deus, à edificação da igreja e à salvação do perdido. E nesse processo, a homilética tem muito a contribuir no sentido de oferecer recursos como os elementos aqui elencados. E assim, nós terminamos essa aula. Na próxima, nós vamos falar se expressando com excelência, o capítulo 4 do nosso livro, né? E o pregador e o sermão. Não é? Vamos falar sobre os tipos de sermão, os tipos de mensagem. Irmãos, por favor, leiam o livro, tá? É muito importante. Vocês que pregam, vocês que ensinam a palavra de Deus, precisam conhecer as regras da homilética. Se aplique, veja o vídeo que eu postei lá, estude a palavra de Deus, leia o livro, não se afaste dele, tem coisas muito importantes aqui para nós falarmos. E na próxima aula, se Deus quiser, nós estaremos juntos falando sobre os temas aqui citados. Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça de enviar os questionários sobre a matéria passada e nos veremos novamente em breve nas nossas aulas presenciais. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.